Produção de café do Brasil deve ser recorde na safra 2018-2019. Entrevista sobre agricultura sintrópica em larga escala e regeneração do solo. Hoje é o Dia Mundial da Alimentação. Superávit na balança comercial fica em 1 bilhão 740 milhões de dólares na segunda semana do mês. Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde para você de casa. Começamos esta edição falando sobre o dólar. A moeda norte-americana, que vem nesta terça-feira em movimento de queda, que vem pelo cenário do exterior e também após as expectativas de votos para o Jair Bolsonaro do PSL, que está à frente nas intenções de votos da última campanha divulgada ontem. E a partir de agora nós vamos ver em tela como está se movimentando o dólar neste momento no mercado financeiro nacional. Você vê aí na sua tela uma queda de 0,71% para a moeda norte-americana, que está sendo negociada a R$ 3,70 mais 7. Falamos um pouco mais a respeito da moeda norte-americana. Ela tem um impacto direto, como você sabe, sobre diversos produtos, principalmente soja. Olha só, essa pesquisa que foi divulgada nesta última segunda-feira, a primeira do Ibope no segundo turno, ela trouxe uma vantagem um pouco mais expressiva em relação a Jair Bolsonaro em relação ao seu oponente, Fernando Haddad. Mas uma coisa que chamou muito a minha atenção, especialmente, é a questão da rejeição aos candidatos. Enquanto todas as pesquisas em primeiro turno davam conta que Bolsonaro era o candidato mais rejeitado, essa pesquisa, a primeira de segundo turno do Ibope, colocou Haddad com um nível de rejeição mais elevado do que Bolsonaro, e esse é um fator determinante para a campanha. O fato é que o mercado se animou demais em relação a esse fator, o dólar vem caindo e nós tínhamos, Pulga, uma operação interessante na Bolsa de São Paulo por conta desses dados. O que nós temos em relação a mercado financeiro e também a dólar neste momento por conta do fator interno e externo também. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o que ocorre no mercado financeiro hoje é o que já se esperava desde ontem, né? Uma tendência de baixa para o dólar. O dólar já operou hoje pela manhã na faixa de R$ 3,69. Agora há pouco retornava à faixa de R$ 13,70, mas continua em trajetória de baixa. Tudo isso por conta do que você acabou de explicar. O avanço nas pesquisas eleitorais de Jair Bolsonaro, do PSL, leva o mercado a ver com bons olhos, possivelmente, reformas, né, e recuperação da credibilidade do Brasil. Isso traz, lógico, uma valorização do real frente ao dólar, por isso o dólar perde preço. Então o dólar vem abaixo desde a abertura dos negócios nesta manhã. O Ibope praticamente deu como certa a eleição de Bolsonaro e agora o dólar testa o patamar de 13,70. Já há noticiário logo pela manhã dando conta de que analistas esperam o dólar até o final do ano na faixa de 13,50, ou seja, o dólar continuaria nessa tendência de baixa. É o que o mercado espera neste momento. Lógico, há uma expectativa de reforma da Previdência, caso Jair Bolsonaro seja eleito, e isso traz uma perspectiva, vamos dizer assim, positiva para o mercado. Agora, o que ocorre no exterior também influencia aqui. Importante ressaltar. O dia de hoje é marcado por busca de ativos de maior risco em todo o mundo, ou seja, deixam o dólar, que seria um ativo seguro, para ativos mais arriscados. Por isso, o dólar perde força não só frente ao real, perde força também frente a outras moedas de países emergentes. Ou seja, há, no caso do peso chileno, também uma valorização frente ao dólar, e o peso mexicano também. Aliás, a moeda ainda tinha uma leve baixa diante de uma cesta de moedas, né? Ou seja, a moeda norte-americana tinha uma queda, permanecendo perto das mínimas das últimas 3 semanas, depois também que dados fracos da economia americana aliviaram a pressão sobre o Banco Central norte-americano. Bom, resumindo, o que está ocorrendo lá fora contribui também para a queda do dólar. E mais um detalhe, o Banco Central brasileiro realiza hoje um leilão de swap cambial tradicional, que equivale à venda futura de dólar no mercado, isso para a rolagem em novembro. Ou seja, oferece
fornece dólares para o mercado através de swap cambial, que é um mercado mais sofisticado, né, que faz uma conjugação, aí, vamos dizer, de dólar com juro. E essa oferta de dólares no mercado, porque isso equivale a uma oferta de dólares, traz aí pressão sobre o dólar também, valorização para o real. Resumindo, o dólar em baixa, Fabiano, mas não poderia deixar de citar rapidamente o que ocorre com o nosso índice Bovespa, viu? Nosso índice Bovespa agora há pouco voltava a subir, alta de mais de 2%, retornava ao patamar de 85 mil pontos, né? Já por volta das 10 horas e 40 minutos, na hora de Brasília, ele já avançava 1,38% e, há alguns minutos, subia mais de 2%. Tudo isso porque há uma recuperação da Bolsa, já que há uma desvalorização do dólar, ou seja, há uma saída de dólar e uma entrada de recursos na Bolsa. Bom, entre as principais altas, Petrobras tinha alta de mais de 2%, Banco do Brasil subia quase 2,30%, Eletrobras também tinha alta de mais de 2%. Resumindo, nós temos aí uma forte recuperação em papéis de empresas brasileiras. A Vale, por exemplo, também tinha alta agora há pouco, a CSN, a Gerdau, Uzi Minas. Por fim, destaque até para papéis que estavam recuando muito, né? Papéis da empresa Gol, por exemplo, né? Empresa de aviação Gol, sobem quase 6%, e a Smiles também recupera 7%, depois de uma queda de 40% ontem, que travou o mercado, né? Deixou o mercado atordoado com a queda do valor da Smiles, que é uma empresa também ligada à Gol e que trabalha com créditos para passagens, né? Trabalha com milhas. Em suma, nós temos aí uma movimentação no mercado financeiro que traz bolsa em alta e, no caso do câmbio, o dólar em baixa. Fabiano, é esperar para conferir o que vai ocorrer depois do dia 28 de outubro. É com você. Tá certo, Pulga, você continua aqui comigo. É importante lembrar que os últimos levantamentos do Banco Central Brasileiro em torno da pesquisa Focus apresentam o final de 2018 com dólar a 3,80, mas isso pode continuar mudando. Eu tenho um outro segundo assunto para falar com o Pulga aqui. Eu vou falar sobre a Brasil Foods, isso porque algumas investigações apontam para irregularidades em relação à operação da empresa, e isso mexe com o mercado financeiro, com o valor das ações, e deixa a situação um pouco mais nervosa. Já está cambaleado, muito cambaleado, as cadeias produtivas da carne de frango no Brasil e principalmente a carne suína. E aí que nós falamos de Brasil Foods, falamos da principal empresa que tem essa operação, Pulga. A Brasil Foods agora está, como se diz no jargão do mercado, na berlinda, né? As investigações da Polícia Federal sobre a empresa, que tiveram início no ano passado, vamos lembrar, com aquela Operação Carne Fraca, se ampliaram depois deste ano com a chamada Operação Trapaça, apontam para uma movimentação articulada da empresa, aliás, da alta cúpula da companhia, na prática de fraudes na produção de alimentos. Bom, a Brasil Foods, a dona da marca Sadi e Perdigão, lidera a produção de frango no Brasil, mas o que ocorre é que a Polícia Federal constatou o uso de substância proibida com potencial carcinogênico, como Carbadox e nitrofurazona, que foram detectadas em amostras de ração da empresa para aves e suínos, examinadas pela Polícia Federal. Fora isso também, há muitas outras irregularidades que foram constatadas, mas a Polícia Federal terminou seu relatório com 392 páginas e indiciou 43 pessoas, e isso já resultou numa movimentação da empresa. A empresa defende tolerância zero e decidiu ontem afastar 14 pessoas que atuam na empresa, né? Bom, no comunicado divulgado à noite, a Brasil Foods não detalhou o número, nem tampouco o nome dos funcionários que foram afastados, mas a companhia disse ter tolerância zero com conduta indevida. Desde que Pedro Parente, que saiu da Petrobras e assumiu a presidência do Conselho de Administração da Brasil Foods, agora no final de abril, né, Fabiano, a área da qualidade sofreu alterações. Para ter uma ideia, em setembro, a Brasil Foods anunciou a contratação de Neil Peixoto, executivo da Mondelez, que é uma empresa muito grande de alimentos no mundo, né? E ele vai para a vice-presidência de qualidade, né? Peixoto vai assumir o cargo agora em novembro e substitui Fabrício Delgado, eu tenho o nome aqui, que está entre os indiciados envolvidos com a operação da Polícia Federal. Em suma, Pedro Parente tenta agora dar uma
qualidade, né, recuperar, né, a qualidade da empresa, a imagem da empresa, a imagem de qualidade que ela tem perdido. Mesmo assim, as ações da empresa agora há pouco tinham uma leve recuperação, mas continua sob pressão. Há também envolvimento de grandes nomes do agronegócio brasileiro. Francisco Turra estaria envolvido, está sendo procurado, envolvido nessa situação por ter defendido a Brasil Foods no Ministério da Agricultura no ano passado. Situação bastante complicada para a Brasil Foods neste momento. De olho na informação, porque a empresa deve sofrer muitas mudanças daqui para frente. Fabiano? Tá certo, Walter Puga, obrigado pela participação, um grande abraço a você, ele volta durante a nossa programação. Olha, eu quero aproveitar agora e agradecer de maneira muito especial os pecuaristas de todo o país que acompanham a programação do Canal do Boi, principalmente o Agricultura BR. E vou falar a respeito de uma demanda que particularmente eu recebi de parte desses produtores rurais, pelo menos uns 20, 22 pessoas mandaram mensagens falando a respeito da questão de JBS e recolhimento de fundo rural. Bom, a situação que está tendo é que tem se colocado que JBS teria encontrado uma situação jurídica para não ter o recolhimento. Eu lembro que JBS fez aquele acordo, fez um acordo importante. Esse acordo, por conta do não pagamento daqueles valores que ficaram para trás, eles são tão expressivos que eles acabam impactando diretamente no balanço do terceiro trimestre da empresa, que tem que apresentar, como você bem sabe, como é uma empresa de capital aberta, tem que apresentar esses balanços trimestralmente. O que nós vamos fazer? Nós vamos trazer os consultores jurídicos aqui durante o Agricultura BR, meus colegas aqui, vou estar uns dias fora, mas meus colegas vão trazer aqui os consultores jurídicos para comentar esse caso, especificamente em torno do produtor rural que está tendo na nota fiscal o recolhimento do fundo rural. Por que isso é importante? Porque mantém em cobertura esses produtores rurais, esse contribuinte do país. A relação do JBS já é uma outra situação, então nos próximos dias, nos próximos programas, a Agricultura BR esclarece, aí sim, com a assessoria jurídica, com a consultoria jurídica, como é que tem ficado essa situação e como, principalmente, o pecuarista brasileiro, ele tem que agir mediante esses casos que estão sendo colocados dentro da cadeia produtiva. Olha só, Fabiana, ainda falando sobre mercado, a balança comercial brasileira registrou superávit de 1 bilhão 746 milhões de dólares na segunda semana de outubro, este mês de outubro, que teve 4 dias úteis. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, está otimista e acredita que até o fim do ano o agronegócio brasileiro deva registrar novos números recordes. Você vê mais informações na reportagem de Catarina Martorelli. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse que o agronegócio deve encerrar o ano com exportações de 100 bilhões de dólares. Em setembro, as exportações brasileiras do agronegócio passaram de 8 bilhões de dólares. O saldo da balança comercial foi superavitário em 7 bilhões de dólares. O agronegócio foi responsável por quase 43% das exportações totais do Brasil. As vendas da soja em grãos alcançaram quase 2 bilhões de dólares e foram recordes para setembro em quantidade. As exportações de carnes somaram 1 bilhão e 400 milhões de dólares, 2,7% acima do que foi registrado em setembro do ano passado. Houve recorde histórico na quantidade mensal exportada de carne bovina in natura, quase 150 mil toneladas. Grande parte da recuperação do produto interno bruto se deve ao agronegócio. Em maio de 2016, o PIB estava negativo em quase 6%. Passou a 1% de crescimento do ano passado e deve encerrar este ano em torno de 1,4%. Segundo o Conselho da Embrapa, o agro é o pilar mais importante da economia, representa cerca de 1/4 do PIB e quase 50% das exportações. Catarina Martorelli para o SBA. Está aí a Catarina Martorelli trazendo, né, os dados de balanço do mês de setembro ainda. E esses dados de balanço é sempre importante serem revistos e com um pouco mais de calma, principalmente quando nós vemos os números em relação a alguns produtos que são importantes para o desenvolvimento do agronegócio. Especificamente, eu olho para os números de exportação de carne bovina in natura, porque esses números de carne bovina in natura, primeiramente, você tem um volume, e aí nosso entendimento aqui é que a Secretaria de Comércio Exterior pode ter até mudado a maneira, né, a metodologia de verificar os embarques. Mas o fato é que tem uma disparada. Nós temos meses acumulados de uma carga muito mais elevada quando comparamos aos períodos anteriores sob o aspecto sazonal.
Mas o que me interessa mais aqui é o faturamento, que está mais elevado e não é só por conta de um dólar mais alto, porque esses valores que você viu com a Catarina ali estão em dólar. Então, ele está mais elevado no faturamento geral, no preço internacional da tonelada da carne bovina. Quando você converte isso para reais, essa elevação é muito maior, aí sim, por conta do câmbio. Que é onde que eu estou querendo chegar? Que nós temos ali uma questão na cadeia produtiva de um faturamento, né, que acaba ficando um pouco mais elevado em relação à indústria frigorífica, enquanto que, apesar de ter preços firmes, continua muito pressionado os valores para a arroba do boi gordo, para quem entrega esses animais prontos para o abate nas principais praças do Brasil. O assunto agora é soja aqui no Agricultura BR. Vamos saber como é que vem os valores de negociação nos portos brasileiros. O dólar despenca, vem para R$ 3,70, isso influencia o preço pago no porto. O que não muda aqui é o prêmio. O prêmio continua alto porque os problemas de China e Estados Unidos seguem. Portanto, temos Porto de Santos e Porto de Paranaguá no valor de referência nesta terça-feira, dia 16, a R$ 92,00 a saca de 60 quilos. De acordo com a nossa parceira Grandes Corretora, trazendo aqui os valores de referência a R$ 92,00 a saca, dólar recua, que aí mantém esse valor um pouco mais baixo do que aqueles 97, 96, até R$ 98,99 que chegamos a ver há alguns dias. E agora, aqui no Agricultura BR, é hora de falar sobre clima. E para falar sobre isso, nós vamos lá para Somar Meteorologia para ver com a Juliana Rezende o clima para a região sudeste, que está sendo realizada o plantio da soja, a primeira safra. Boa tarde, Juliana, seja bem-vinda. O que os produtores podem esperar para os próximos dias aí na região sudeste? Olá, boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, os produtores de soja do Sudeste podem esperar chuva persistente no decorrer das próximas semanas. As pancadas já vêm acontecendo de forma mais expressivas, vem aumentando as condições de umidade do solo. Grande parte do estado de São Paulo agora já está com condições favoráveis para receber as atividades de plantio das lavouras de soja. O acumulado em relação aos índices de umidade no solo já passam de 40% a 50% em grande parte do estado. Na faixa leste alcançam até 90% de umidade. Esse cenário também acontece no extremo sul de Minas Gerais. Somente onde a umidade do solo segue ainda um pouquinho mais baixa é no norte mineiro, onde as poucas pancadas que aconteceram não tiveram potencial para aumentar as condições de umidade do solo. Mas nessas próximas semanas tem condições de chuva em grande parte da região sudeste. Até o dia 21 de outubro, a chuva vai ficar mais concentrada no estado de Minas Gerais, onde a chuva é mais persistente, mais forte, com potencial para aumentar os índices de umidade do solo. De forma geral, tem previsão então de chuva mais forte do centro até o sul mineiro, com acumulados de 30 até 50 milímetros. Nas demais áreas, a chuva também vai seguir acontecendo, mas é mais fraca, tanto que os acumulados são baixos. Não passam de 30 milímetros entre os estados de São Paulo até o norte de Minas Gerais e toda a faixa leste da região sudeste. A partir da semana seguinte, entre os dias 22 e 26 de outubro, previsão de chuva ganhando força entre São Paulo, Triângulo Mineiro também. A chuva vai seguir se espalhando por grande parte da região, mas mais uma vez vai ser uma semana de chuvas mais fracas no extremo norte de Minas Gerais. As pancadas mais expressivas, então, acontecem nas áreas mais escuras do mapa, onde tem risco até para temporais, mesmo que seja de curta duração. A expectativa é de que até o final do mês de outubro, mais para os últimos dias deste mês de outubro, é que a chuva ganha força no extremo norte de Minas Gerais, justamente a área mais necessitada por conta do déficit hídrico no solo. A partir do dia 27 de outubro tem previsão de chuva mais forte em grande parte do norte mineiro, Espírito Santo também, e aí a chuva perde um pouquinho mais de intensidade entre São Paulo, sul de Minas Gerais e até o Triângulo Mineiro. Então, de forma geral,
Essa semana e a próxima semana, as chuvas mais expressivas vão ficar concentradas entre São Paulo, metade sul de Minas Gerais. Chuvas seguem mais fortes, com potencial para seguir aumentando as condições de umidade do solo. E é somente na última semana de outubro que as áreas mais secas de Minas Gerais vão voltar a receber chuva expressiva, com potencial para reverter essa situação de déficit hídrico. Então, de forma geral, toda a região sudeste segue recebendo chuva ao longo desse mês de outubro e chuvas bastante expressivas para garantir a continuidade da semeadura da soja na região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana Rezende. Fabiano? Carla, vamos saber um pouco como é que vem a operação com soja em Chicago. Eu sempre lembro que Chicago está desconectado do resto do mercado internacional por conta do conflito comercial entre Estados Unidos e China. De qualquer maneira, continua sendo uma referência importante. Aqui nós temos as safras de soja sendo negociadas sem muita, como é que eu diria, sem muita referência internacional, mas mesmo assim mantém bons valores na negociação. Posição de novembro vai se aproximando dos $9 por bushel, mesmo com uma queda hoje de 1%. Vai perdendo 1% nesta terça-feira, depois dos ganhos de ontem, vai tendo realização, não é um termo que eu gosto de usar, mas tem realização na Bolsa de Chicago hoje, $8,72 mais 6 por bushel, janeiro a $8,97 o bushel, março mantém o piso de $9, $9,09 o bushel e maio $9,22 mais 2 por bushel. As posições vão perdendo próximo a 1%, mesmo assim vão mantendo patamares de preços bem melhores do que aqueles que nós vimos há alguns pregões em Chicago. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas ainda nesta edição você vai ver uma entrevista sobre um curso que aborda agricultura sintrópica de larga escala e regeneração de solo. No próximo bloco, nós recebemos o senador eleito pelo estado de Mato Grosso do Sul, Nelson Trade Filho, que fala a respeito de agronegócios, sobre o estado de Mato Grosso do Sul e as perspectivas a partir de 2019. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas antes fique com o Momento Fosfosal. Com Fosfosal, o meu gado melhorou, o meu lucro aumentou e a vida sossegou. Bem-vindo à segunda temporada do Momento Fosfosal, o multimineral injetável que estimula o seu rebanho nos momentos de desafio da sua propriedade. E para essa temporada, preparamos para você uma série de depoimentos de pecuaristas por todo o Brasil que usaram e comprovaram a eficácia de Fosfosal, aumentando a lucratividade da fazenda. Acompanhe no vídeo. Na questão de adaptação para confinamento e no desenvolvimento desses animais também na fase de recria, que teve um diferencial visual, assim, né? Porque não teve uma medição exata, mas deu para perceber que teve um ganho visual, assim, que foi positivo. Os animais que usou o produto se adaptaram mais fácil na questão do confinamento, né? Após a fase da recria ali. Menos problema de estresse, os animais foram mais tranquilos para o coxo e resultando um melhor ganho de peso, né, nesses animais. O produto é válido, indico para outras pessoas usarem que vai ter benefícios e resultados com o produto. O uso do produto, a gente percebeu um melhor desenvolvimento nos animais, uma melhor aptidão para ganho de peso. Eu achei muito importante esse produto. Pode usar sem dúvida, que é um produtaço. Entrada de animais em confinamento e adaptação de coxo. Esse era o desafio nessa propriedade. Bruno, explica pra gente qual o estresse gerado nessa situação e de que maneira a Fosfosal resolveu o problema. O Fosfosal é um multimineral injetável indicado nesses momentos de alto desafio, como por exemplo a entrada dos animais no confinamento. Os animais eles chegam numa realidade completamente diferente e precisam passar por uma adaptação no coxo. Então, com o Fosfosal, a gente entrega alguns minerais que são essenciais para o metabolismo do animal, facilitando esse processo de adaptação. Então, o animal fica mais produtivo e isso representa mais lucratividade para a fazenda. Obrigado, Bruno. Aumente o score corporal do seu rebanho também. Ligue 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Fosfosal, uma injeção de peso.
E o Agricultura BR traz em destaque a partir de agora um bate-papo importante a respeito de como que a política vai poder apoiar o agronegócio a partir do próximo ano, a partir de 2019. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o senador eleito pelo estado de Mato Grosso do Sul, Nelson Trade Filho, na entrevista do Agricultura BR. Eu já estou aqui com o senador eleito pelo Mato Grosso do Sul, Nelson Trade Filho. É um prazer recebê-lo aqui no Canal do Boi, no programa Agricultura BR. Parabéns pela eleição. E, Nelson, é uma situação importante, né? E você representa um estado que tem o agronegócio como principal matriz econômica. Primeira pergunta é aquela que o pessoal aqui do estado quer ouvir a resposta, e também fora do estado também. Como que será a sua atuação frente ao setor, as necessidades e as dificuldades que o setor tem também? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui, Fabiano. É um prazer voltar aqui a essa potente e simpática emissora, um canal de comunicação para o Brasil todo, que orgulha muito a nós, campograndenses, sul-mato-grossenses. Quero cumprimentar aqui o Cláudio Godoy, na sua pessoa, saudar a todos os colaboradores dessa empresa. Eu sou médico, fui prefeito de Campo Grande, fui vereador na capital, presidente da Câmara, deputado estadual e tenho a perfeita consciência da importância que é para o meu estado e para o Brasil o agronegócio. Eu sou sul-mato-grossense nato e terei uma atuação no Senado da República voltada totalmente para engrandecer cada vez mais o setor do agronegócio, não só do Mato Grosso do Sul, mas também do nosso país. Nelson, aqui no Mato Grosso do Sul, ele tem algumas características, né? O 5º maior produtor de soja do país, tem o 4º maior rebanho bovino do país inteiro. Onde está a tecnologia genética é desenvolvida no estado de Mato Grosso do Sul, boa parte dela. Em relação a esses fatores, como que pode se dar um suporte melhor para os produtores rurais, principalmente pecuaristas, que nós temos algumas dificuldades, insegurança jurídica em relação às propriedades rurais, a invasões que aconteceram em anos anteriores e também em relação ao acesso a crédito, a fatores que acabam estando ligados diretamente ao desenvolvimento da agropecuária? Bom, é importante ressaltar que o Senado da República é a casa do equilíbrio do parlamento brasileiro. Enquanto São Paulo, que tem 45 milhões de habitantes, tem quase 80 deputados federais, e Mato Grosso do Sul tem 8, em função do número de habitantes e de eleitores, que é o que baliza o número dos deputados federais, no Senado não. Cada estado, independente do número de eleitores e de habitantes, tem 3 senadores. E cada estado tem a sua particularidade. Nós aqui do Mato Grosso do Sul temos uma economia totalmente voltada ao agronegócio. Eu sou perfeitamente consciente dessa potência econômica que é não só para o Mato Grosso do Sul, como para o país. A gente observou nas últimas avaliações do crescimento econômico do nosso país que, se não fosse o agronegócio, nós estaríamos numa crise muito mais acentuada. Eu estarei com o meu gabinete aberto a ser um interlocutor da classe naquilo que vier de encontro com os anseios desse setor. Eu tenho amizades dentro desse ramo, tenho interlocuções junto às entidades, já trabalhei com elas quando fui prefeito de Campo Grande, desenvolvendo projetos, inclusive que ganhou prêmios a nível nacional, e eu tenho uma tranquilidade muito grande nesse quesito. Nós vamos ter que fazer vários enfrentamentos, porque não dá para o Brasil avançar sem passar pelas reformas que a gente escuta tanto se falar. Mas a primeira reforma que a gente tem que fazer é a reforma lá do setor onde nós vamos trabalhar.
É inadmissível um país como o nosso ter quase 38 ministérios. Nós temos que dar o exemplo, começar a fazer a reforma lá de cima, um Brasil mais enxuto, onde se gasta menos com a máquina pública, para que a gente possa ter mais recursos para investir nos setores, no caso o agronegócio. Além disso aí, organizar também a questão dos privilégios. 85% do Senado da República foi renovado. Nós temos que entrar com uma mentalidade diferente. É inadmissível, por exemplo, você ter lá o apartamento funcional para você trabalhar e receber um auxílio moradia. Nós temos que começar a dar o exemplo e, a partir daí, fazer os enfrentamentos das reformas previdenciária, reforma tributária, reforma política. Agora, um setor que é a locomotiva econômica do Brasil, ele não pode sofrer com essas reformas que deverão acontecer. Eu vou empunhar essa bandeira. Custeio agrícola, por exemplo, vai ter reforma econômica, que se preserve para poder dar... Há uma preocupação com redução desses recursos e também redução da pesquisa. Com certeza vão propor. Agora, o que a gente tem que observar? Qual foi o carro-chefe da economia nacional que fez com que o Brasil não afundasse numa crise mais acentuada, que repercute na vida de todo mundo? Foi o agronegócio. Então, isso tem que ser olhado de uma forma especial. E eu vou olhar, não só por entender da importância que isso é para o movimento econômico nacional, como também por representar um Estado que tem na sua economia o seu carro-chefe, o agronegócio. Tá certo. Nelson Trade, em relação, você está falando de fatores um pouco mais abertos, eu vou aproveitar para perguntar isso, porque é uma preocupação de pesquisadores que são ligados a órgãos importantes, como as Embrapas aqui do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, do Estado do Paraná, e outras instituições, fundações de pesquisa, que são os recursos destinados à pesquisa através das bolsas de mestrado, de doutorado. Qual que é o seu entendimento? Porque se falou muito em redução desses recursos e o Brasil já investe muito pouco na pesquisa. Qual que é o seu entendimento em torno dessa? É uma pena. Eu sou médico e creio muito na ciência. É a essência do desenvolvimento cultural de uma nação, de um povo. Também, como prefeito, fizemos excelentes parcerias com a Embrapa, onde a gente pôde oferecer para os alunos da nossa rede municipal, na ocasião, um intercâmbio onde eles ali podiam trabalhar o seu dom, aquele que queria se voltar para o agronegócio. E entendo que isso não pode ser minimizado, não pode ser encolhido. Cada vez mais o investimento nas pesquisas, na ciência, é algo que tem que ser fomentado, principalmente num ramo, num setor onde a tecnologia associada com a ciência vai fazer com que a gente tenha uma produção melhor, maior, com mais sustentabilidade e com mais saúde. Então, eu vou procurar defender essa bandeira no Senado da República. Tá certo. Vou fazer uma pergunta mais de ordem pessoal, em termos de desafio. Você já foi prefeito por 2 vezes da capital do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, que tem todos os problemas que uma grande cidade tem, né? Tem características próprias, mas tem todos esses problemas. Qual que é o desafio pessoal a partir do próximo ano? Bom, antes de falar do meu desafio pessoal, eu queria ressaltar aqui que eu sou amplamente favorável ao direito de propriedade. Sou contra invasões, vou defender essa questão, entendo que através do diálogo e do entendimento a gente pode sanar esses problemas e, respondendo essa pergunta, voltando para outra, gostaria de dizer o seguinte: o nosso maior desafio é empunhar a bandeira do fortalecimento das cidades, dos municípios. Por quê? Onde que acontecem os problemas? É na cidade que você vive, é na cidade que você mora. Na Constituição de 88, quando foi estabelecido a divisão do bolo tributário federal, lá em 88, há 30 anos atrás, 36% do bolo federal tributário voltava para os municípios.
36, Fabiano. Você sabe quanto que volta hoje? 9%. Encolheu o repasse para os municípios. E as demandas em cima das cidades aumentaram muito. Então, eu vou empunhar essa bandeira do fortalecimento dos municípios, até para que eles possam fazer frente às inúmeras cargas de responsabilidade que tem nas costas dos prefeitos, dos vereadores. Outra questão, para onde que foi o restante desse dinheiro que tiraram dos municípios? Ficou na União. A União está muito gorda, está muito grande, está muito gigante para o seu tamanho. 68% fica lá. Mato Grosso do Sul tem 2 estatais, a MS Gás e a Sanesul. As 2 dão lucro para o governo. Elas se autogerem e o dinheiro que sobra volta para o cofre público estadual. Sabe quantas estatais tem o Brasil? 400 estatais. A maioria deficitária. Tem uma estatal lá, que é do trem-bala, que fizeram para poder fazer um trem que liga São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro na velocidade do avião, que só essa estatal consome R$1 bilhão. Para quê? Está no papel. É prejuízo do nosso dinheiro, do nosso imposto, que está indo por ralo abaixo. Ou seja, ou a gente dá um choque de organizar de forma eficiente, de forma igual uma empresa do nosso Brasil, ou o que vai ser dessas crianças que estão aí assistindo a gente junto com seus pais. Nós temos que entrar com uma mentalidade diferente, moderna, resolutiva, para o Brasil voltar a ter jeito. E é isso que eu vou empunhar no Senado da República. Tá certo, Nelson Trade Filho, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, aqui no canal do Boi. Você está sempre convidado a participar, será cobrado por nós também. Com certeza. Essa é uma questão evidente. Desejamos um bom trabalho ao senhor a partir do próximo ano no Senado Federal. Eu que fico feliz, quero voltar a outras oportunidades, com mais tranquilidade, relatar aqui para todos os telespectadores a experiência que nós tivemos e que ganhamos um prêmio nacional no setor do agronegócio aqui na nossa capital, com a questão dos produtos orgânicos. Então, eu estou muito feliz em poder representar o meu estado. Foi uma votação que me surpreendeu e podem ter certeza, honrarei Mato Grosso do Sul e o Brasil com o nosso mandato no Senado da República. Tá certo, obrigado pela participação, uma boa tarde a você. Eu conversei com Nelson Trade Filho, senador eleito pelo estado de Mato Grosso do Sul. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você vai ver uma entrevista sobre um curso que aborda agricultura sintrópica de larga escala e regeneração de solo. E ainda nesta edição do Agricultura BR, você vai ver que a produção de café no Brasil deve ser recorde para a safra 2018-2019. Mas antes, fique com o Momento Fosfosal. Vamos aumentar esse som, que é hora de despertar. Tomar um café quentinho e pra lida trabalhar. A maior preocupação é com a minha produção. Pro meu gado melhorar, eu encontrei a solução. Aumento do índice de prenhez das vacas e ganho de peso nos touros. Foi em vacas que a gente fazia IATF para inseminação artificial. E os touros que a gente leva para leilão, faz o leilão anualmente, né? A gente participa dos leilões e faz leilão também. Fosfosal você encontra aqui, na Agrícola Cachimbo, Avenida Ariosto da Riva, número 1455, Alta Floresta e região. Telefone 3521-2644. Venha conferir nossas ótimas condições de Fosfosal. Fosfosal, uma injeção de peso. Pensa num produto bom! Fosfosal, uma injeção de peso. E o
assunto agora é uma capacitação de recuperação de solos e produção de alimentos sustentáveis em larga escala pela agricultura sintrópica, que é uma agricultura de processos. E para falar sobre esse assunto, nós vamos lá para a BBM, a Bolsa Brasileira de Mercadorias, conversar com a Sara Kischoff, que está com um entrevistado especial e aborda esse assunto aqui para a gente. Muito boa tarde, Sara, seja bem-vinda. Muito obrigada, Carla. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, o Edwin Monteiro Filho, que está aqui comigo, que é o fundador da empresa @Sustentabilidade, vai falar desses dois eventos. Esse de novembro que você comentou, mas antes ele vai falar de um outro evento que acontece de amanhã até sexta-feira em Jaú, no interior de São Paulo, e que é o primeiro Fórum de Tecnologia, Oportunidades e Sustentabilidade. Edinho, seja muito bem-vindo aqui ao canal do Boi. Fala um pouquinho sobre o que o público pode esperar desse evento e que é o primeiro fórum desse tipo lá na região. Muito obrigado, Sara, pelo convite. Então, é uma oportunidade muito interessante. Jaú fica no centro do estado de São Paulo, então tem uma logística de transporte que dá acesso a praticamente os 4 estados, é perto. E é um evento que foi organizado pela Associação de Arquitetos e Engenheiros de Jaú com o apoio do CREA. Esse evento é gratuito, a inscrição está aberta, as pessoas podem aí participar e são 3 dias à tarde. A abertura do evento será feita por uma palestra de macadâmia consorciada com café pelo engenheiro agrônomo Marcos Perdonar. Na sequência tem uma palestra de turismo. No dia seguinte, a gente vai ter uma palestra sobre CSA, sobre hortaliça, uma palestra da @Sustentabilidade, que está relacionado com o cultivo de macaúba. E na sexta-feira, a gente tem também 3 palestras, uma sobre agroecologia, outra sobre florestas multifuncionais e uma palestra também da @Sustentabilidade sobre rochagem, onde a gente vai ter os palestrantes da Embrapa, né, o Éder Martins, de Brasília, e o Carlos Cruciol, da Unesp de Botucatu, falando sobre essa nova tecnologia de insumo. Edinho, falando especificamente desse primeiro tema, o tema que abre o fórum amanhã, na quarta-feira, que é a questão do consórcio entre macadâmia e café. A gente já falou sobre isso aqui no SBA. E ele é um assunto muito interessante, né? Vocês já observaram aí ao longo dos últimos anos que esse consórcio, ele traz resultados muito importantes, impactantes aí na produtividade, né? E ainda assim é sustentável, né? Sem dúvida. Além do impacto econômico, social, ele também tem um viés ambiental muito importante, porque a gente está consorciando 2 espécies produtivas, no caso o café e a macadâmia. Eu sou produtor de macadâmia, comecei com esse projeto em 2005, atualmente a propriedade já está produzindo em fase adulta e posso dizer que foi realmente um ótimo resultado o consórcio, a combinação, né, o casamento entre essas 2 espécies produtivas. Fala um pouquinho dos números aí para o nosso telespectador ter uma ideia. A macadâmia ela é muito interessante porque ela é uma árvore perene e produz muito numa pequena área. Então, 10 ou 20 hectares já é suficiente para você ter um pomar com uma rentabilidade muito boa. Além disso, né, você tem a possibilidade de produzir o café, que nos primeiros 5 anos da macadâmia ajuda no custeio. Então, hoje, falando em termos de números, né, o café corresponde mais ou menos a 30% do custo da macadâmia, ou seja, a macadâmia sai sem custo da propriedade, e 1 hectare hoje de macadâmia e café tem uma rentabilidade próxima aí de 40 a 45 mil reais por hectare. Edinho, e hoje qualquer região que produz café no país pode fazer esse consórcio ou ele é para regiões específicas o plantio da macadâmia? Não, a macadâmia ela é de origem da Austrália e a nossa situação tropical é perfeita para o cultivo dela. Desde o estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro, sul de Minas, São Paulo e Paraná são regiões apropriadas para o cultivo de macadâmia. Mato Grosso também, os Mato Grosso do Sul. E ela é muito comum também no uso de cosméticos aqui no Brasil, né? Ela é muito versátil, né? Ela pode ser usada tanto para cosmético, mas principalmente para alimentação, que ela é muito rica de nutrientes e tem propriedades rejuvenescedoras, né? Edinho, e esse assunto ele vem ganhando tanta importância que, inclusive, ele já faz parte das pautas da sociedade rural brasileira, né? Isso foi um trabalho muito intenso que a gente teve de unir os produtores de macadâmia
e criamos dentro da Sociedade Rural Brasileira um departamento de macadâmia e eu fui eleito o coordenador desse departamento. E tem por objetivo valorizar, ter o empoderamento do cultivador, do produtor rural, aquele que tem interesse de receber mais pelo seu produto. E aí, falando desse evento, então, ele começa amanhã em Jaú, interior de São Paulo, vai até sexta-feira, entrada gratuita, tem inscrição ainda? Como é que A inscrição é pelo site, você pode entrar pelo site da arroba.com.br, arroba.com.br, né, ou procurar a Associação dos Arquitetos e Engenheiros de Jaú, que também tem a inscrição lá. E em novembro, então, tem mais um evento importante aí que também trata um pouco de sustentabilidade, né? Em novembro, a gente desenvolveu um trabalho da Arroba e da Fazenda Retiro e nós estamos recebendo o engenheiro agrônomo Henrique de Souza, que é um mestre em sintropia da Bahia, produtor de cacau e açaí, e ele vem para cá, para o estado de São Paulo, para dar um curso de agricultura sintrópica durante 3 dias, né? No dia 31 de outubro desse mês, no dia 1 e 2 de novembro, o curso será dentro da Fazenda Retiro, a gente vai ter aulas teóricas, mas também vai ter aulas práticas de como desenvolver uma agricultura de processo. Uma coisa que é muito importante para o entendimento da agricultura de processo, ela é baseada em 3 pilares. Tá? O primeiro pilar é a regeneração do solo, melhoria do solo. O segundo pilar é uma aceleração florestal, que permite um desenvolvimento mais rápido da planta. E o terceiro pilar é a redução de insumos, né? É o que a gente fala de on-farm, é você produzir dentro da fazenda uma quantidade maior de insumos e isso reduz a compra, o custo de produção. Tá certo, Edinho. Fica aí, então, um convite para esses 2 importantes eventos aí, que hoje a gente não consegue não associar mais a agricultura com a sustentabilidade, né? Edinho, obrigada pela sua participação aqui conosco de novo. E eu é que agradeço, Sara, e convido a todos para participar. Tá certo, ótimo evento para vocês. Carla, voltamos aí com você. Obrigada, Sara. Obrigada, Edwin. Vocês viram aí um assunto importante sobre alimentação sustentável e hoje é comemorado o Dia Mundial da Alimentação e a FAO, a União das Nações Unidas da Alimentação e Agricultura, se reunirá hoje em Roma para abordar assuntos relacionados à alimentação e também contra a fome em todo o mundo. Nas regiões Nordeste e Norte do país estão as novas fronteiras agrícolas. E nós vamos saber agora como a mais tradicional delas, ou a mais famosa, a chamada Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, está em relação ao clima para o cultivo de verão. Quem nos responde a respeito da previsão do tempo é a Juliana Rezende, que está aqui conosco. Olá, Juliana, como é que fica a previsão do tempo para esses estados? Oi, Fabiano. Olha, na última madrugada já tivemos um cenário bastante otimista para os produtores da região do Matopiba. Voltou a chover por lá, o período de estiagem então já está terminando, voltamos a ter episódios de chuva. E a chuva veio de forma bastante intensa. É uma frente fria que está avançando pela costa do país e trazendo nuvens mais carregadas para a região do Matopiba, como podemos ver nas imagens de satélite. Os acumulados de chuva em pontos do estado do Tocantins, como na região Rio Sono, alcançou mais de 130 milímetros somente nesta terça-feira. No Piauí, na região de Caracol, tivemos acumulados de até 60 milímetros em apenas 24 horas. Então, de forma geral, essas instabilidades avançando voltaram a trazer um cenário mais otimista para a região do Matopiba, que segue ainda com o solo um pouco mais seco, porque essa tendência de recuperação dos índices de umidade do solo é um pouco mais lenta. Precisamos de mais instabilidades frequentes e também duradouras para conseguir recuperar o déficit hídrico no solo que segue acontecendo na região do Matopiba. Nesses próximos dias, então, tem previsão de chuva. Essas instabilidades vão seguir concentradas na região do Matopiba por conta da passagem do sistema frontal e até o dia 21 de outubro tem previsão de instabilidades em grande parte do interior do Nordeste, Tocantins, Pará. De forma geral, uma chuva bastante expressiva com acumulados de 15 a 30 milímetros no decorrer dos próximos períodos. E aí essa chuva ela até pode ganhar
ganhar um pouco mais de intensidade por alguns momentos, tem alguns riscos de temporais, mas esses temporais eles não vão ser tão persistentes. Essa chuva, ela já vai começar a perder intensidade na próxima semana. Por isso é uma chuva muito irregular. Ela acontece nessa semana de forma mais expressiva. A partir do dia 22 até o dia 26 de outubro, ela já começa a perder um pouco mais de força. E aí as pancadas que acontecerem entre o estado do Tocantins, Maranhão, sul do Piauí, grande parte da Bahia, vai ser uma chuva agora bem mais fraca, pancadas irregulares, de forma mal distribuídas, a gente volta a ter até predomínio de tempo mais seco. Essa chuva que acontecer é muito fraca. Agora, a partir da última semana do mês de outubro, a gente começa a ter, então, mais um episódio de chuvas mais expressivas na região. Justamente as instabilidades vão conseguir avançar mais uma vez a partir do dia 27 de outubro e voltamos a ter bons episódios de chuva entre o estado da Bahia, Tocantins, extremo sul do Maranhão e também do Piauí. Então, de forma geral, os produtores já começam a ser beneficiados. Mas lembrando que essa chuva ainda vai ser irregular, tanto que voltamos a ter aí alguns episódios de tempo mais seco, como é o que deve acontecer na próxima semana. De forma geral, o período de estiagem, então, já segue na sua fase final, já começamos a ter alguns episódios de chuva, mas outubro e novembro ainda deve ser meses de irregularidade nas chuvas na principal fronteira agrícola do país, o Mato Piba. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, Juliana. Obrigado pela participação. Daqui a pouco ela volta com muito mais destaques. Olha, por falar em destaques, no próximo bloco nós vamos falar sobre a produção brasileira de café, não há dúvidas. A campanha 18-19 é recorde e você vai saber como é que isso está pesando no mercado. Você sabe que isso tem um peso, tem ali uma relevância. Daqui a pouco nós vamos falar sobre este assunto no Agricultura BR. E ainda na edição de hoje você vai conferir que projetos para a construção da Ferrogrão serão apresentados em Sinop, no norte do Mato Grosso. Olha, você continua conosco, mandando sua mensagem no nosso WhatsApp 67996562266. Nós vamos para o intervalo comercial, mas antes, você tem muita informação agora no Momento Fosfosal. Vamos aumentar esse som, que é hora de despertar. Tomar um café quentinho e pra lida trabalhar. A maior preocupação é com a minha produção. Pro meu gado melhorar, eu encontrei a solução. Eu tenho muitos amigos aí pecuaristas e através de batendo papo com eles, a gente tem visto que o fosfosal é um produto de alta qualidade, então eu resolvi usar o fosfosal também. Um ganho de peso depois de aplicar o fosfosal, um gado liso, que o pecuarista não gosta de ver gado arrepiado não, gado liso. Portanto, tá aí a amostra aí, vocês estão vendo meu gado aí. Olha, se for para mim dar nota de 1 a 10, eu dou 10 para o fosfosal. O fosfosal você encontra aqui na Agrícola Cachimbo, de Carlinda, Mato Grosso, na Avenida Tranquedo de Almeida Neves, número 140, com o telefone fixo 66-3525-1267. Venha para cá fazer uma visita para a gente, tomar um cafezinho. Fosfosal, uma injeção de peso. Pensa num produto bom! Fosfosal, uma injeção de peso. Olha, não é segredo para ninguém, nem novidade falar que a temporada 18-19 de café no Brasil é recorde. Ela é recorde por dois motivos específicos. Um deles é a bienalidade positiva do café arábica e a recuperação na produção do conilon no estado do Espírito Santo. São dois fatores que, olha, fecham o cálculo, fecham a matemática. De acordo com um estudo recente que foi divulgado pelo Rabobank, é importante lembrar, é o maior banco de cooperativa agrícola do mundo, aponta para uma campanha 18-19 em 56.800.000 sacas de café. É até menos do que a Conab diz aqui que o Brasil vai ter. De qualquer maneira, é uma produção bastante elevada e isso mostra já uma inclinação que já vem desde o ano passado. Vamos ver no gráfico como é que está esse cenário desenhado, porque nós temos aqui a safra brasileira de café na visão do Rabobank, uma produção de 56.800.000 sacas, como eu havia dito, você está aí na tela, e os dados mostram que de 2013 até 2017, o mercado de café cresceu a uma taxa de 2,3%, mas em 2017 ele subiu 3,8%. O que quer dizer isso aqui?
que apesar de ter tido uma safra mais cheia e essa safra ser usada como motivo para pressionar o mercado internacional, o consumo elevou mais. E o relatório da Rabobank mostra também que o Brasil ocupa segundo lugar em relação a consumo, ficando apenas atrás dos Estados Unidos. Vamos ver em tela os dados da ABIC, que é a Associação Brasileira da Indústria de Café, e diz que o consumo de café aumentou 3,8% em 2017, chegando a 22 milhões de sacas consumidas pelo Brasil. E olha, a sociedade organizada no estado do Mato Grosso é responsável por algo que eu tenho certeza que vai revolucionar não só o agronegócio, mas toda a maneira de se ver logística no Brasil. Eu estou falando dessa proposta que será apresentada da Ferrogrão, a ferrovia que vai transportar os grãos do estado do Mato Grosso e que ela isso é muito importante, projetada, planejada e vai ser mantida também por empresários, pela iniciativa privada, é o que você vê agora na reportagem de Valdir Pacheco. Um encontro entre investidores, produtores, lideranças políticas da região, engenheiros e técnicos do governo federal para a apresentação dos projetos de traçado e dos investimentos que serão necessários para a construção da Ferrogrão, ferrovia que ligará Sinop a Miritituba, no Pará, para escoar a safra agrícola, madeira, combustível e trazer para o Nortão insumos e demais produtos, está previsto para o dia 26 de novembro, no Centro de Eventos Dante de Oliveira, em Sinop, às 14 horas. O empreendimento está orçado em 12,6 bilhões para fazer 1.100 quilômetros de trilhos e terminais de cargas de embarque e desembarque em Sinop e Matupá, no norte do estado. A maior parte, cerca de 9 bilhões, concentrada nos 5 primeiros anos do investimento. Há uma previsão de que o BNDES financie parte desta obra. A estimativa é de capacidade para transportar 42 milhões de toneladas quando operando a plena capacidade. O evento está sendo organizado pela Prefeitura de Sinop, Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso, a ProSoja, Federação da Agricultura Pecuária do Estado de Mato Grosso, FAMATO, Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão, AMPA, Associação dos Criadores de Mato Grosso, Acrimate. Também terá apoios do Governo do Estado e Ministério dos Transportes. Existem também discussões da ProSoja e do Movimento Prologística buscar a ampliação de trecho. A proposta é passar o ponto de início da ferrovia para Lucas do Rio Verde, atravessando Sorriso, o maior produtor nacional de grãos. Caso se confirme, Lucas do Rio Verde poderá futuramente se transformar em um grande entroncamento ferroviário, com a chegada da Ferrogrão, Ferronorte e Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, a FICO. Isso significaria poder acessar os portos de Santos e São Paulo, Itaqui no Maranhão e Miritituba no Pará por ferrovias. No ano passado, um consórcio se mostrou interessado na construção e operação da ferrovia e teve avanços na negociação com um fundo americano interessado em ficar com até 12% dos investimentos. Por ser um ativo novo, a Ferrogrão é considerado um projeto difícil e que precisa de esforço conjunto. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Essa iniciativa enche todos os brasileiros de orgulho. Olha, daqui a pouco no Agricultura BR você tem mais informações e eu aproveito para convidar você a participar do programa. Participe através do nosso WhatsApp. Manda foto, vídeo, sua pergunta no 67996562266. E no próximo bloco você vai ter a resposta do Agricultura BR Responde para a região lá da Bahia. Nós voltamos já. Amigos, e chegou a hora da participação do telespectador aqui no Agricultura BR. No Agricultura BR Responde. E hoje as nossas participações, Fabiano, vem lá da Bahia. E nós vamos ver aqui a primeira pergunta que veio lá do município de Ribeira do Pombal, que é o nosso telespectador Joaquim Rabelo. E ele diz, por gentileza, gostaria de saber quando vamos ter chuvas para a Ribeira do Pombal. A seca está terrível. Aguardo resposta. Estou assistindo ao vivo.
temos mais participações do estado da Bahia e, sei lá, da região de Barra, município de Barra. Vamos saber quem está participando conosco. É o Ricardo, ele diz o seguinte: bom dia, eu planto milho e queria saber a previsão do tempo para Barra, na Bahia, para o mês de outubro e novembro. É a participação aqui que foi solicitada pelo Ricardo, 2 telespectadores, então, solicitando para a Bahia. Carla, e agora nós vamos falar um pouco sobre Bahia com a Juliana Rezende, que está na Somar Meteorologia, e responde essas questões aqui dos telespectadores. Juliana. Olha, Fabiano, tem previsão de chuva para o interior da Bahia, é uma chuva até bastante expressiva. Agora, nesses próximos dias, a chuva vai seguir se espalhando por grande parte do interior baiano. Na região de Ribeira do Pombal é que o risco para chuva ainda vai ser baixo. Na região de Barra tem previsão de chuva. Então, de forma geral, vai ser uma chuva ainda mal distribuída, porque algumas regiões, como Ribeira do Pombal, ainda não devem receber essa chuva desses próximos dias que acontece no interior da Bahia. A partir da próxima semana, a chuva já perde intensidade, mas ainda assim tem risco para algumas pancadas de chuva no interior da Bahia. Ribeiro do Pombal, que é um município um pouco mais próximo de Sergipe, volta a receber algumas pancadas de chuva, só que é uma chuva bem fraca, de curta duração, de forma bem passageira. Na região de Barra segue chovendo ainda umas pancadas com volume de 15 milímetros em torno do período do dia 22 até o dia 26 de outubro, mas é nos últimos dias de outubro que a chuva volta a ganhar mais intensidade na região. Na região de Barra tem previsão de acumulados de 30 até 50 milímetros. Então, a chuva mais expressiva acontece entre o final de outubro, começo do mês de novembro na região de Barra. Em Ribeiro do Pombal, volta a ter também previsão de chuva já nos últimos dias de outubro, mas ainda uma chuva mais fraca. Agora, considerando ainda o mês de novembro, para as duas regiões, a expectativa é de instabilidades voltando a acontecer aos poucos, mas ainda de uma certa irregularidade nas chuvas. O mês de novembro ainda vai ser marcado por poucos episódios de chuva voltando a acontecer, mas ainda teremos períodos de tempo mais seco entre os episódios de chuva. Chuva mais regular somente a partir do mês de dezembro na região de Ribeiro do Pombal e também em Barra, na Bahia. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até lá, boa tarde a todos. Uma ótima tarde a você, a Juliana, e a toda a equipe aí da Somar Meteorologia. E com essas informações, nós terminamos esta edição da Agricultura BR, agradecendo a sua participação. Este é a Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais, às 17h20. Até.